Oi, oi. Então, nós vamos continuar os nossos estudos em cinética e na última aula nós falamos sobre teoria das colisões. Então, o que é a teoria das colisões? Aquilo que é necessário para que uma reação química aconteça. Então, para que ela aconteça, são 3 fatores necessários. Que aconteça uma colisão, que essas colisões aconteçam com uma quantidade de energia suficiente e que aconteça uma orientação correta entre as moléculas para que a reação química aconteça. Então, se a gente pensar aqui nesse primeiro caso, eu tenho lá a colisão entre as moléculas vão colidir. Essa colisão tem a energia suficiente e tem a orientação adequada, então isso faz com que a reação química efetivamente aconteça. Formou lá os produtos. Então, aqui eu tenho a representação, o gás hidrogênio reagindo com o gás iodo, formando o iodeto de hidrogênio. Lembra lá que no momento em que todos os átomos estão interligados, é onde é formado o complexo ativado, que quando a gente olhar lá no gráfico, é o ponto de mais alta energia de um gráfico. Então, formou o complexo ativado, se respeitou lá a energia adequada e a orientação correta, então eu tenho a formação de produtos. Quando que uma colisão não é efetiva, ou não eficaz, ou não produtiva? Quando ou eu não tenho a energia suficiente, que foi esse caso, apesar da orientação estar correta, ou quando eu não tenho a orientação adequada. Então, aqui nesse segundo exemplo, a molécula não colidiu da forma correta, então a reação química não se processa, não completa, não é eficaz. Quais são os fatores, então, que vão afetar a rapidez das reações? Primeiro desses fatores, concentração dos reagentes. O que é concentração? Concentração é a quantidade de moléculas dos reagentes. Quanto maior for a concentração dos reagentes, mais rápida a reação vai acontecer. Por quê? Maior concentração significa maior quantidade. Quanto maior for a quantidade, maior vai ser o número de choques. Por quê? Porque vão ter mais moléculas colidindo. Se aumenta o número de choques, significa que a probabilidade de que eles sejam efetivos, de que eles efetivamente formem produtos, vai ser maior. Então, quanto maior for a concentração, maior o número de choques. Quanto maior for o número de choques, maior é a rapidez, a velocidade da reação química. Segundo fator que também vai afetar a rapidez, a pressão. Por quê? Se eu tiver maior pressão em moléculas gasosas, significa que essas moléculas elas vão se colidir mais. Lembra lá que pressão é justamente a força com que as moléculas se chocam com as paredes do recipiente. Então, significa que se eu tiver uma maior pressão, essas moléculas vão estar se chocando mais. Então, quanto maior a pressão, maior vai ser o número de choques. Quanto maior for o número de choques, maior é a velocidade da reação química. Aí aqui eu tenho um exemplo de uma energia de ativação. Então, lembra lá que a energia de ativação é a quantidade a necessária para que a reação aconteça. É a distância entre o reagente e o ponto mais alto do gráfico. Então, isso é a energia de ativação. Como que a energia de ativação afeta a velocidade da reação química? Quanto maior for essa energia de ativação, mais difícil vai ser para que as moléculas atinjam essa quantidade de energia. Então, a reação vai demorar mais para acontecer. Então, quanto maior for a energia de ativação, menor é a rapidez da reação. É mais difícil. Então, pensa aqui, se eu tiver, por exemplo, outra reação, outra energia de ativação para a mesma reação. Então, essa daqui é mais fácil de atingir do que essa daqui. Então, significa que a velocidade é muito maior do que na segunda. Outros fatores que também vão afetar a rapidez dessa reação. Isso a gente ia fazer no laboratório. As aulas já estavam até programadas, agendadas para essa semana, mas infelizmente não vão acontecer. E isso está no vídeo que vocês já devem ter assistido, que fala justamente sobre esses experimentos. Então, a temperatura. Como que a temperatura afeta a rapidez de uma reação química? Quanto maior é a temperatura,
maior é a rapidez da reação. Por quê? Temperatura é o estado de agitação, o grau de agitação das moléculas. Se essas moléculas estão mais agitadas, o que vai acontecer? O número de choques também aumenta. Se o número de choques aumenta com a temperatura, significa que quanto mais choques, mais velocidade, maior vai ser a rapidez dessa reação química. Então, o aumento da temperatura aumenta o número de choques, aumenta a velocidade da reação. Superfície de contato, que também é outro experimento que tinha lá no vídeo dos experimentos. Superfície de contato é onde as coisas interagem, como que elas interagem. E aí tinha o comprimido no vídeo, né? O comprimido inteiro, o comprimido triturado. Também faríamos esse experimento no laboratório. Quanto maior for a superfície de contato, maior é a rapidez da reação. Por quê? A superfície de contato é por onde os reagentes vão interagir para a reação química. Se eu tenho uma maior superfície de contato, o número de choques também vai ser maior. Quanto maior for o número de choques, maior é a velocidade da reação, maior é a rapidez dessa reação química. Então, o comprimido triturado, ele reage muito mais rapidamente do que o comprimido inteiro. Pensa, por exemplo, em uma peça de carne. A carne num pedaço e a carne moída. Qual delas cozinha mais rápido? Carne moída. Por quê? Porque como já está em pedacinhos menores, vai ter mais por onde o calor interagir. Então, quanto maior é a superfície de contato, maior é a velocidade da reação química. Catalisador. O que é um catalisador? Catalisador é uma substância, pode ser uma substância química ou biológica, e o papel desse catalisador é acelerar a reação química. Ele participa da reação, mas ele é recomposto no final dessa reação. Ele não é consumido de forma integral. Assim. Então, se tinha 10 gramas no começo, vai continuar tendo 10 gramas no final. Não significa que ele não participe, ele participa sim, só que ele é regenerado ao final da reação química. O catalisador, ele tem a propriedade de diminuir a energia de ativação de uma reação. A gente já falou da energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, a reação demora mais para acontecer. Quando eu tenho um catalisador, então se eu puder lá representar num gráfico, a reação, a curva, sem o catalisador, e aí eu posso ter a curva com o catalisador. Então, aqui o verde é com o catalisador, o que está em azul é sem o catalisador. Então, significa que o que acontece é que o catalisador, ele diminui a energia de ativação. A energia de ativação vai ser menor do que sem o catalisador. Sendo menor a energia de ativação, a reação química acontece de forma mais rápida. Então, com o catalisador, diminui a energia de ativação. Diminuindo a energia de ativação, a rapidez da reação química vai ser maior. Alguns exercícios só para a gente pensar melhor nisso. Então, aqui o primeiro era de velocidade, de teoria das colisões. Então, a velocidade da reação química depende do número de colisões? Sim, quanto mais colisões, mais rápida vai ser a reação química. Depende da energia cinética das moléculas envolvidas? Sim, por quê? Energia cinética é a energia do movimento. Então, quanto mais rápidas são esses choques, maior é a velocidade da reação química. Depende da orientação das moléculas? Também depende da orientação. Então, as três coisas afetam a velocidade dessa reação química. Tanto o número de colisões, quanto a energia cinética e a orientação das moléculas. Então, os três interferem, os três são verdadeiros. Aqui num segundo exemplo, que a gente já tinha feito, considerado também lá um gráfico, apesar da curva ali estar vermelha, não dá para ver direito. Qual é a energia de ativação e a variação da entalpia? Então, a energia de ativação é a distância entre o reagente e o ponto mais alto. 500 menos 200 significa que a energia de ativação é 300. O ΔH é a diferença entre o reagente e o produto. Então, produto menos reagente, 400 menos 200, 200. Então, alternativa C para essa reação química.
Esse aqui também é parecido com o que a gente já viu, só energia de ativação. E agora o objetivo dessa aula, então, considerando os fatores. Uma fruta apodrecerá mais rapidamente se ela tiver sem casca na geladeira, em pedaços, inteira, com casca. Então, primeira coisa, em pedaços e inteira, em pedaços vai reagir mais rapidamente do que se ela tiver inteira. Quanto à temperatura, gelado e sol quente significa que o quente vai reagir mais rápido. Qual? Em pedaços exposta ao sol ou com casca exposta ao sol? Em pedaços exposta ao sol. Por quê? Porque a superfície de contato é maior por estar em pedaços e a temperatura também é maior por estar exposta ao sol. O próximo exercício, para a gente acabar, 2 reações químicas realizadas em condições diferentes de temperatura e estado de agregação das moléculas. Então, o que eu tenho aqui? O primeiro experimento a 25 graus Celsius, o segundo experimento a 250 graus Celsius. Aí, na segunda reação, os reagentes estão na forma de pó e no quarto experimento, os reagentes estão aquosos, dissolvidos em água. Se eu comparar essas reações, quem vai ser maior? Qual delas vai ser maior a velocidade? Então, vamos pensar aqui primeiro no experimento 1, na reação 1. Menor temperatura, maior temperatura. Então, significa que a velocidade do experimento 2 é maior que a velocidade do experimento 1. Então, eu posso tirar essa, posso tirar essa, posso tirar essa. Ficou com 2 alternativas ali provavelmente corretas. Aí, entre o 3 e o 4, um está na forma de pó, o outro está em uma solução aquosa. A solução aquosa, dissolvido, é mais rápido do que se ele está em pó. Por quê? Porque se ele está em pó, tá os 2 reagentes em pó. Então, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que misturar, eu tenho que mexer, e muitas vezes essa não é suficiente. Em solução aquosa, como eles estão dissolvidos em água, o número de choques vai ser maior. Então, o experimento 4 é mais veloz do que o experimento 3. Se aqui estivesse comparando só em pó e lasca, em pó e barra, o em pó seria mais rápido. Mas como eu tenho uma solução aquosa, na solução aquosa, essa reação acontece de forma mais rápida. Ok? É isso.